Muito bom. Nós vamos aqui agora fazer nossa preparação da nossa aula de Sociologia. Nós vamos fazer uma retrospectiva um pouco atrás, um pouco a Idade Média, a gente começar a encaixar os movimentos sociais, nas mudanças sociais, para a gente entender os rumos da Sociologia. A gente vai começar pela crise do feudalismo. É um processo de longa duração e ele conta com vários tipos, com vários fatores que determinaram essa crise. Alguns pontos que a gente destaca são as mudanças de relações econômicas que ocorreram e foram de grande importância para que as regras e que as próprias práticas que regulavam os feudos, que adequavam, que geriam os feudos, fossem de significância, que fossem a base das transformações. Essas mudanças econômicas, dos sistemas econômicos, pouco a pouco, eles transformaram os laços sociais, as relações sociais e as próprias ideias que sustentavam o tipo de ordenação econômica que acontecia praticamente em toda a Europa. A sustentabilidade dos feudos, ela foi perdendo uma condição de sustentabilidade por uma economia mais relacionada com as trocas comerciais. Até então era a base de trocas comerciais. E esse mesmo tempo ocorreu o aumento de consumo de gêneros manufaturados e as próprias especiarias, e veio junto uma crise agrícola nos feudos também, causando o desequilíbrio dos acordos estabelecidos entre os senhores feudais e os próprios servos. Esse período de instabilidade, ele envolveu as próprias relações servis e trouxe à tona um movimento de reorganização dos feudos, alguns relaxando e alguns pressionando cada vez mais. Isso aí foi uma necessidade de ajuste até social. A parte da Idade Média, que é o princípio da Idade Média, ela foi marcada pela transformação de uma ordem socioeconômica. Ela foi instituída basicamente pelo feudalismo. A economia predominante era agrícola e ela era subsistente. E aos poucos ela foi perdendo espaço devido ao aumento da população, que a população não dava conta mais de se sustentar com a produção agrícola que tinha no período. Então ocorreu muita fome, mesmo tendo produção, ocorria muita fome. As práticas produtivas eram de baixo rendimento. Então, fora dessas propriedades feudais, começou a surgir os burgos, onde a produção das manufaturas e a circulação de moedas, elas direcionavam para um renascimento comercial. No século XII, com isso apareceu o trabalho assalariado, e ele foi crescendo de acordo com a circulação de moedas pela própria Europa. Dessa forma, a procura de mercadorias vendidas nos burgos e nas feiras medievais incentivou os próprios senhores feudais, que já não queriam mais que os servos pagassem as suas obrigações com produtos, mas sim com moedas. Então, nesse movimento, surgiu um outro movimento, que os servos, eles vendiam os produtos, já começavam a trabalhar um pouco mais com a parte mercante, que eles vendiam o produto para pagar os senhores feudais em dinheiro. A produção já era trocada por dinheiro. Então já desenvolveu também a parte comercial a partir da própria servidão, e os próprios servos é que faziam isso. Então já começou uma ordem, uma mudança econômica a partir dessa transformação da relação de servos e senhores feudais, a partir da relação de pagamento, a partir da relação de troca de moeda e de troca de produtos. Então nisso já foi crescendo a parte financeira da economia, a parte monetária da economia, ela foi atraindo cada vez mais a população feudal
para os centros urbanos, para os burgos. E os servos remanescentes, os que ainda ficavam no campo, eles se viam obrigados a trabalhar muito mais para conseguir produzir, para poder dar conta de bancar as suas obrigações com o senhor feudal. E isso foi gerando, além disso, foi gerando mais êxodo rural, que o pessoal buscou ir mais para o burgo, porque já não aguentava mais trabalhando, foi gerando um efeito bola de neve. Quanto mais se saíam servos do campo, mais trabalho ficava para os outros. E isso porque essa necessidade comercial, ela foi provocando cada vez mais saída da população feudal e com isso foi diminuindo a quantidade de alimentos. E é uma coisa engraçada, a gente vê algumas histórias citando sobre a questão da época feudal, que era muito barato. Então não se preocupava, não se tinha uma motivação de desenvolver técnicas agrícolas que aumentasse a produção, porque o homem era barato, o servo era muito barato, então se tem barato não tem necessidade. Uma das coisas que a gente vai ver na frente na Revolução Industrial é justamente esse período. Não se era necessário desenvolver máquinas grandes que tivessem grande produção, porque a mão de obra era barata. Então, quando se tem uma mão de obra muito barata, eu não tenho necessidade de tecnologia. E aí, voltando, a crise do abastecimento e com esse aumento das obrigações, culminaram numa situação extremamente penosa aos camponeses, porque eles não conseguiam produzir, eles tinham uma obrigação a cumprir com o senhor feudal e eles tinham que trabalhar muito mais para dar conta daquilo. E nisso foi gerando muita fome, porque tinham que pagar a parte deles, que não existia um percentual, o negócio, a parte do senhor feudal era aquela ali, o que sobrasse era do servo. Então tinha esse problema, se ele não conseguia produzir em grandes quantidades, porque não tinha mão de obra, ele ficava cada vez com menos. Então, aliado a isso, começou a ocorrer muita circulação de pessoas entre o Oriente e o Ocidente, que foi agravando esse contexto comercial, esse contexto monetário, porque as moedas desapareceram, as poucas moedas que tinham. E aí no século XIV, praticamente na metade do século XIV, ainda ocorreu um outro problema. A peste negra, ela dizimou basicamente 1/3 da população. E esse era um problema, um indício claro que a ordem feudal ela não conseguia mais se manter. Porque se perdeu a população feudal, já estava defasada, e você perde mais 1/3, você fica mais defasado ainda. E aí, como principal consequência desse monte de caos, começaram a acontecer os movimentos dos servos. Eles reivindicando, eles já não suportavam mais, eles estavam passando fome. Então, na França, em 1350, começaram as revoltas sociais, tomando os campos, as cidades. E diversos camponeses, eles eram chamados pelos nobres de jacques, começaram a realizar violentos e sangrentos ataques contra os feudos e começaram a assassinar os representantes mais nobres. Na cidade de Paris, Estevão Marcel, um funcionário real, ele tentou tomar o poder. Esse conflito gerou uma violenta reação dos nobres. O confronto entre as duas ordens sociais, entre os servos e os senhores feudais, resultou na morte de aproximadamente 20 mil camponeses na França. Além do que aconteceu com a peste, que aí acabou dizimando uma boa parte. Aí se imagina a quantidade de pessoas. E nisso você vê o efeito social que acontece com uma situação dessa. Já não se tinha camponeses para trabalhar, eles perderam tempo para poder fazer a revolta e a peste ainda foi matando mais gente e mais esses confrontos que mataram mais de 20 mil camponeses. Então você vai vendo que vai se perdendo cada vez mais mão de obra. E esse fenômeno ele não ficou somente na França.
essa desintegração, essa quebra dessa ordem feudal, ela começou a surtir alguns efeitos na Inglaterra. Vocês veem que na França foi por volta de 1350. Já na Inglaterra foi em 1381, eles já começaram a organizar as tropas de camponeses que dominaram a cidade de Kent e Essex. E foram para Londres, todo mundo revoltado, e foram recebidos pelo próprio rei. Só que o rei, ele prometeu oferecer melhores condições de vida. Os revoltosos retornaram para suas regiões rurais e os nobres, aproveitando esses enfraquecimento dos movimentos, eles começaram a juntar forças para prender e executar os líderes do movimento. Essas revoltas camponesas da Inglaterra ficaram conhecidas como jaqueiros e marcaram uma passagem da Europa para a Idade Contemporânea. Então já foi o início das transformações sociais que a gente vai estudar na sociologia a partir da Revolução Industrial. Mas a gente vê que a Revolução Industrial ela vem de necessidades anteriores. Por outro lado, as relações feudais em algumas regiões, elas tiveram um processo de folga. Os senhores feudais eles deram uma tranquilizada. Em outras, eles tiveram alguma rigidez a mais. Mas nessa relaxamento, eles buscaram uma reorganização do trabalho. Então, os senhores feudais eles estavam mais interessados, estavam mais preocupados em consumir produtos manufaturados. Eles não queriam saber mais dos produtos rurais. Então eles queriam especiarias. Então cada vez mais eles foram estreitando as relações com a dinâmica econômica feudal e criando uma dinâmica econômica mais comercial. Então nesse ponto eles acabaram de dar mais espaço para o trabalho assalariado, ou arrendamento de terra, ou troca de dinheiro. Eles já começaram os próprios senhores feudais começaram a mudar essas relações de trabalho nos próprios feudos. Então você já vê que já tem um início de transformação dessas relações comerciais, dessas relações sociais. Mas a gente não pode dizer que essa integração e houve uma monetarização da economia como um fenômeno. Algumas regiões na Europa Oriental teve o crescimento demográfico muito grande e perdeu-se a força de trabalho para a economia comercial. As pessoas saíam dos burgos, dos feudos e iam para os burgos. Então cada vez mais aumentava-se o crescimento demográfico nas regiões rurais. E nisso eles precisavam de manter os servos no campo. Então, da mesma forma, eles tinham que ajustar isso. Então, os senhores feudais, eles possuíam um certo nível político, um poder político. Então, muitos senhores feudais, principalmente nas regiões da Rússia, da Alemanha, do Império Germânico, eles passaram a exigir mais obrigações e mais impostos da população do campo, dos servos. E nisso eles engessaram mais. Ficou basicamente um sistema escravocrata. A gente não pode falar escravocrata porque era um sistema feudal, mas basicamente eles transformavam isso num sistema escravista. Então esse processo ele marcou de uma forma muito pesada, muito dura, com os senhores feudais fazendo com os servos. E nesse mesmo período dessa ascensão da economia europeia, da ascensão comercial europeia, entre os séculos XII e XIII, mas ele foi marcado por uma profunda crise que trouxe uma grande reformulação ao mundo feudal. Entre 1346 e 1353, a gente vê um período aí basicamente de 7 anos, ocorreu uma epidemia de peste bubônica no mundo e que liquidou praticamente 1/3 da população mundial. Com isso, a disponibilidade do servo, na verdade, é a população europeia, porque até então eles não tinham contato com as Américas.
Mas com isso a disponibilidade de acesso foi diminuindo mais ainda. E o salário dos trabalhadores que eram assalariados, eles subiram significativamente, porque se não tinha mão de obra, é questão da oferta e procura. Se não tinha muita oferta, então se procurava demais, o salário tendeu a subir. Essa peste negra foi uma pandemia que acometeu a Europa no século XIV, provocada pelo bacilo Yersinia pestis, e ela foi deflagrada próximo do ano 1348. Este acontecimento configurou entre aqueles que caracterizaram uma crise na Baixa Idade Média, sendo outros as revoltas camponesas do século XIV e a crise do próprio feudalismo. Então foram vários acontecimentos que foram fazendo essa mudança econômica, essa mudança política, essa mudança social, praticamente no período da Idade Média. Vários historiadores sugerem que essa origem da peste negra seja asiática, especificamente chinesa. A sua inserção na Europa teria ocorrido por meio de caravanas comerciais que se dirigiam para cidades portuárias do mar Mediterrâneo, como Gênova, Veneza, nas quais havia intensa atividade comercial e grande concentração demográfica. Aproximadamente um quarto da população europeia sucumbiu à doença, o que provocou um dos maiores decréscimos demográficos da história. Inicialmente, os principais agentes transmissores da doença eram os ratos e as pulgas, que proliferavam com facilidade nas cidades, tanto quanto nos vilarejos menores, em razão das condições precárias de higiene. Posteriormente, na fase mais crítica da pandemia, a contaminação ocorria por via aérea, por meio de espirro, de tosse. O bacilo acabava sendo transmitido pelo próprio ar. Essa peste era chamada de peste negra, porque ela causava manchas negras na pele das pessoas, fruto das infecções provocadas pelo bacilo. Essa peste também ficou conhecida como peste bubônica, porque provocava bulbos ou inchaços infecciosos do sistema linfático, principalmente nas regiões da axila, virilha e pescoço. Esse período foi tão crítico que ela se agravou de uma forma que a quantidade de mortos excedia a quantidade de pessoas com condições de enterrá-los. A cultura medieval foi profundamente afetada pela atmosfera catastrófica provocada por essa peste. Tiveram artistas, tiveram pintores da época que expunham imagens da chamada dança macabra ou dança da morte, em que as pessoas de várias ordens sociais eram representadas juntas, dançando com esqueletos que simbolizavam o potencial destrutivo da morte. Tivemos também na literatura vários escritores, principalmente o italiano Giovanni Boccaccio, de seu livro Decameron, e na qual a gente tem até um relato. A peste em Florença não teve o mesmo comportamento que no Oriente. Neste, quando o sangue saía pelo nariz, fosse de quem fosse, era sinal evidente de morte inevitável. Em Florença apareciam no começo, tanto em homens como nas mulheres, ou na virilha ou na axila, algumas inchações. Algumas dessas cresciam como maçãs, outras como um ovo. Cresciam umas mais, outras menos. Chamavam-as de populacho, de bubões. Dessas duas referidas partes do corpo, logo tal tumor mortal passava a repontar e a surgir por toda parte. Giovanni Boccaccio, Decameron, São Paulo, editora Abril Cultural. Nesse tempo, a ciência biológica ainda não tinha desenvolvido. Então, as causas da doença eram atribuídas a ordens sobrenaturais, principalmente a ordens espirituais, a bodes expiatórios, como povos estrangeiros. Em especial, os judeus, eles eram recriminados e foi gerando uma certa catástrofe natural, uma tensão social. Muitos judeus eram mortos devido à população acreditar que eles eram testemunhas do demônio, que era Deus que estava contra eles, justamente estava recriminando por eles estarem por ali. Então era a obra do divino. Esse processo social, cultural, econômico fez com que as obrigações servis fossem cada vez mais rígidas, tendo em vista a escassez de trabalhadores. Os grandes proprietários
Eles acabaram criando leis que dificultavam a saída dos seus servos e dos seus domínios. E ainda eles ordenavam a captura dos que fugissem das terras. Então eles viviam um mundo de opressão. Eles viviam basicamente um princípio de escravidão. Você tinha sua casa, tinha tudo ali, mas a vida, a opressão que viviam era basicamente uma relação de escravocrata. Se for fazer estudos, vão falar que não, que era servidão. Mas o modo servil, ele era basicamente vinculado com o sistema escravocrata. Era como se o senhor feudal fosse dono do servo. Ele tinha propriedade do servo. Porque as leis que eles criaram, elas eram tão rígidas que acabavam criando vínculos financeiros que eles acabavam ficando endividados em prol daquela necessidade de ficar ali, então morria devendo. Então ele só podia sair enquanto ele quitasse as suas próprias dívidas. No século XV, o declínio da população ele foi superado. Ele começou a desenvolver a produção agrícola e as próprias atividades comerciais, que devido a essas perdas totais aí, ele começou a dar uma levantada. Essa fase de recuperação, ela não foi suficiente para resolver todas essas transformações, todo esse caos, todas essas mudanças que foram ocorridas nesse período. Ainda ocorria baixa produtividade nos feudos e ainda essa baixa produtividade não era capaz de atender a demanda alimentar de todos os novos centros urbanos, de todos os burgos que estavam crescendo, que estavam desenvolvendo, e ao mesmo tempo ele tinha um mercado consumidor limitado pela grande população rural. Ainda existia uma grande população rural. Aí você associa que a produção baixa com a população rural grande, você tem que ter um equilíbrio. Então as pessoas ainda viviam um período de muita fome, de muita dificuldade. E nesse mesmo período, o comércio sofria grandes dificuldades por conta dos monopólios comerciais que aconteciam nas mercadorias na Europa, com os árabes. Então elas eram praticamente monopolizadas. Então os árabes e os comerciantes da Península Itálica, eles eram os únicos que tinham possibilidade de ir e vir para o Oriente. Eles tinham somente eles tinham liberdade para o passe. Ainda tinham a escassez de moedas, escassez de metal para cunhar as moedas, para poder fazer essa troca de moedas entre os orientais e até nas atividades comerciais locais. Então tinha uma dificuldade de circulação de moeda. Então a gente vê a dificuldade, o monopólio econômico que ainda se tinha, a necessidade de se manter na mão de poucos. E a gente vai vendo que no século XV, todas essas dificuldades que foram geradas até o século XV, elas só foram superadas com a exploração de novos mercados que pudessem oferecer metais, alimentos e produtos. E esses mercados só foram estabelecidos com o processo de expansão marítima, que deflagrou a colonização de regiões da África, da América. Dessa forma, a economia mercantilista, ela deu um passo a partir deste momento para que os acúmulos de capitais, os acúmulos de metais, os acúmulos de mercados, eles pudessem estabelecer um novo contexto econômico, não só europeu, mas um contexto econômico mundial, essa transformação econômica. Então a gente começa a fazer uma revisão do período que era feudal. Ele teve um início de período mercantilista, que foi a criação dos burgos, já começou a transformar a produção agrícola em dinheiro, em moeda. Os senhores feudais já queriam a moeda porque eles queriam comprar, eles já não queriam mais o produto, que eles não queriam vender. E aí a economia começou a parar e a necessidade de fazer novas transformações para que a economia movimentasse. E a gente começa a fazer uma associação da sociologia, como essas sociedades vêm se transformando da Idade Média até se chegar aos dias de hoje. As necessidades
de transformação social, as necessidades de transformação financeira, de transformação econômica, as necessidades de transformação de trabalho para se chegar ao que estamos hoje. Vamos fazer uma reflexão, se possível, assistam 2, 3 vezes para a gente começar a fazer. Isso é bom, que a gente está recapitulando a história, está recapitulando a sociologia, matéria de Enem. Isso fica fácil para a gente entender na hora que a gente começar a chegar na Revolução Francesa, na Revolução Industrial, em Karl Marx, a gente chegar na economia nossa atual. Fica muito fácil da gente associar, a partir do momento que a gente já começa a ver as transformações sociais que acontecem desde a Idade Média. Até a próxima aula.